Bom dia a todos, obrigado aí, Bradesco e Nova Bra, pela oportunidade, mas pelo convite. É um prazer falar para vocês. Tem advogado na plateia aí? Tem gente aqui na... Advogado, não? Que bom. Então, hoje é bom, eu não preciso entrar em nenhum tipo de juridiquês, nem nada, dá para fazer uma coisa... Queria fazer uma coisa bem filosófica hoje, da gente pensar como é que a inteligência artificial pode mudar as nossas vidas, as responsabilidades, as obrigações que cria, até para o nosso próprio planejamento enquanto profissional, para o planejamento de como a gente vai educar os nossos filhos, de que tipo de competência a gente quer dar para as novas gerações aí. Porque a função do advogado, acho que, nesse contexto em que tanta tecnologia chega ao mesmo tempo e que muda tanto a forma como a gente convive, como a gente consome serviços, como a gente consome produtos, é colocar um pouco de harmonia nessas novas relações jurídicas aí que vão surgindo. Porque essas tecnologias são uma oportunidade de melhorar o mundo, mas depende da gente querer fazer isso também. A gente pode utilizá-las for the good and for the bad, mas depende da gente também estar preparado para extrair o melhor que pode para fazer uma sociedade melhor, né? Então, 20 anos de atuação aí no mercado de capitais e financeiro, trabalhando com captação de recursos para empresas através de operações de dívida, empréstimo, emissão de ações. Um belo dia eu fico vendo tantas coisas novas chegando no smartphone, com aplicativos, novas ofertas de produtos e serviços, começa a ouvir falar de impressão 3D, começa a ouvir falar de carro autônomo, começa a ouvir falar de blockchain, de inteligência artificial, e se você é advogado e é curioso, você fica pensando, poxa, isso muda muita coisa que eu estudei da faculdade, muita coisa com a qual eu lido no dia a dia. Impressão 3D, quando você compra um produto, você está circulando uma mercadoria e pagando ICMS. Agora, se tiver um centro de impressão em que eu vou lá, solicito um produto, ele é impresso ali na hora e me é entregue, será que talvez tenha um componente de ISS nisso? Né? Quando você para de consumir um software que vinha num CD-ROM e que você colocava no seu computador ali e que você comprava na prateleira do supermercado e depois passou a fazer download daquilo e depois começa a utilizar aquilo na nuvem, mudam as responsabilidades, mudam as premissas, inclusive tributárias disso aí, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Chega nos casos clássicos de responsabilidade por acidentes de carros autônomos, né? Quem vai ser responsável por isso no futuro? Ou por um diagnóstico médico passado por uma inteligência artificial? Tudo isso muda muito, sobretudo num país feito nosso, que tem um sistema de direito de civil law, onde grande parte das leis estão codificadas. No limite, você começa a pensar se vai dar tempo das leis continuarem acompanhando a evolução da sociedade. Isso sempre foi difícil. E agora, numa velocidade, num cenário em que isso chega numa velocidade muito mais rápida, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter tempo de acompanhar a evolução, ou num mundo de transparência, em que tudo que a gente faz está exposto nas redes, a gente vai ter mais medo ou mais receio da nossa reputação ser abalada, e isso pode ser mais importante para a gente e vai fazer a gente comportar de uma determinada forma do que uma lei que diga para fazer de uma forma ou de outra. Diversas coisas mudam aí na sociedade. Não está passando aqui. A gente talvez tenha que ligar, né? Não, mas está ligado. Aqui, faz aí. Então, só para contextualizar isso aqui, falar de como é que é tão atual e real o que a gente está falando, esse quadro tem o único objetivo nessa apresentação de colocar aqui 100 startups que estão transformando a vida das indústrias com inteligência artificial, e o objetivo aqui é mostrar são todas as áreas, né, em que isso está acontecendo. Tipo, no mercado de mobilidade, automático, robótica, cibersegurança, parte de marketing comercial, health tech, fintech, insurance, né? Quer dizer, todos os setores estão sendo influenciados por isso aí. Não tem jeito de achar que isso é futuro, isso está acontecendo agora. E como a gente vai falar de uma tecnologia nova, tem que considerar que não é possível construir inovação com base em certezas. A inovação tem que ser construída com base em gestão de risco. Então chega uma fase, mais do que nunca, que não dá para falar se pode ou se não pode. A gente tem que construir novas hipóteses e novas possibilidades. Não dá para falar, não faça isso.
que a gente tem que ter, o nosso comportamento hoje é tentar dizer, olha, dá para fazer, o risco que você está tomando é esse, você tem que precificar esse risco e tentar minimizá-lo da melhor forma possível. É com essa mentalidade que o advogado hoje tem que atuar nos processos de inovação que ocorrem dentro das grandes empresas, né? Na área do direito, isso tem nos afetado enormemente. Enormemente. Tem um estudo comparando a performance de inteligência artificial com advogados humanos na revisão de contratos padrão de direito, e é inegável a superioridade em termos de velocidade e em termos de hipóteses que são construídas por sistemas de inteligência artificial, lendo, por exemplo, acordos de confidencialidade. Foi feito em Israel um teste, colocaram, se não me engano, 25 advogados de primeira linha, lá, lendo um acordo de confidencialidade, um sistema de inteligência artificial para tentar identificar brechas para você poder passar informação para outra parte sem estar descumprindo as premissas do contrato. E o resultado do computador foi muito, muito, muito maior, mais rápido e mais acurado do que a dos advogados humanos. Então, isso também afeta a área em que a gente trabalha, não tem nenhuma dúvida disso, mas, por outro lado, também nos ajuda muito, porque a gente vai ter que focar em tanta coisa nova e ter que construir, tentar harmonizar tantas coisas novas que estão surgindo, que é importante a gente ter ferramentas que nos auxiliam no dia a dia para que a gente pare de fazer as coisas repetitivas, que a gente pare de fazer as coisas que demandam tempo e têm pouco valor agregado. Então, coisas que já estão acontecendo, a gente tem casos no Brasil, por exemplo, automação de elaboração de contratos e petições. Tem um sistema da AGU, chamado Sapiens, que quando o advogado começa a digitar a peça dele que ele está fazendo, seja uma petição inicial, seja uma defesa, o sistema identifica qual é o caso que ele está tratando e já sugere, olha, tem essas outras peças, essas outras petições aqui que já foram feitas, esses argumentos já foram utilizados para a gente nesse determinado contexto. E conversando com um amigo meu que trabalha na AGU, ele falou assim, Rodrigo, eu fazia 2 a 3 petições por dia, hoje eu faço por volta de 20. Né? Porque o computador identifica o que você está digitando e vai sugerindo texto para você completar a construção daquela tese. A ciência de dados, né, análise de dados não estruturados, inclusive, é super importante, porque ela começa a reconhecer, por exemplo, tem uma startup nos Estados Unidos chamada OpenText, Casetext, desculpa, que você pega uma petição inicial, ela identifica qual é o caso que está sendo colocado ali, ela vê quais são as jurisprudências, os precedentes que você colocou naquela tese e fala, olha, quem já fez um caso desse, utilizou esses argumentos, quem respondeu com esses argumentos e respondeu com essas outras jurisprudências. Na jurisprudência que ele colocou, tem voto de um determinado juiz que foi contrário ao resultado final, que ele não colocou aqui, mas está nesse arquivo, identifica e faz toda a pesquisa, diminuindo imensamente o tempo de pesquisa para elaboração de peças processuais, né? Procurando argumentos para você fazer a sua defesa. Pesquisa doutrinária e jurisprudencial nesse contexto e leitura e interpretação de textos jurídicos. Tudo isso é inteligência artificial e já tem tecnologia disponível para a gente começar a utilizar. No Brasil, a gente tem um pouquinho de barreira de tradução, porque geralmente tudo isso é formatado prioritariamente para o idioma inglês, mas não tem dúvida nenhuma que está chegando aqui ou sendo desenvolvido aqui. Com o que a gente lida no dia a dia? O que a gente começa a se perguntar quando a gente está trabalhando? O quanto os robôs são autônomos? Quando ele começa, existe uma programação inicial que é feita, aquele software começa a atuar, de repente ele começa a pegar novas informações, machine learning, deep learning, vai aprendendo sozinho, começa a tomar decisões de forma automática. Até que ponto a responsabilidade dele a responsabilidade está afastada de quem programou aquele software para agora começar a pensar em ser uma
sujeito autônomo de direitos e obrigações, porque está descolado de quem o programou? Qual é o nível de interferência e responsabilização humana? Então, você faz um carro autônomo, você coloca ele andando nas ruas, ele tem computer vision lá que vai pegando todos os dados de comportamento do trânsito naquela determinada região que ele trabalha, e ele toma decisões de atravessar, de não atravessar uma rua, cada vez com base em dados que ele foi acumulando. Até que ponto, depois de um ano rodando dessa forma, a responsabilidade de algum acidente daquele carro deve ser colocada no programador ou deve ser colocada, ou deve ficar, não sei, seja com a empresa que disponibilizou o carro, seja com quem cuida daquela atualização. Qual o nível de interferência e responsabilização humana na medida que o robô vai se tornando autônomo, né? Quais seriam os direitos e deveres de uma pessoa jurídica robótica? E a primeira vez que eu ouvi falar isso, eu achei que talvez fosse uma loucura, mas a gente criou a pessoa jurídica, não criou? Se eu e qualquer pessoa que a gente decide montar uma empresa, a gente contribui um capital social, aquela empresa tem um nome, ela tem um CNPJ, ela começa a trabalhar, ter receita, ter empregados, gerar conhecimento, num determinado momento, aquilo ali já é autônomo da nossa existência. Eu sou apenas um sócio, sou um credor daquela sociedade que tem expectativa de receber dividendos do que ela produz. E tem alguma interferência, mas é uma pessoa jurídica distinta. A sociedade se evoluiu e foi se organizando empresarialmente até que chegou o ponto da gente fazer isso. Será que está chegando agora o momento da gente criar uma pessoa jurídica robótica? Que ela vai ter uma personalidade distinta de quem a programou ou de quem a mantém, e ela vai ser sujeito de direitos e obrigações na vida civil e na vida comercial? São debates que a gente começa a ter. Se eles são comparáveis às corporações, às empresas, né? A inteligência artificial possui interesse próprio e vontade. Aí tem o caso clássico lá, né? Se não me engano, foi do algoritmo do Google, quando estava disputando aquele jogo Go, que aprendeu a se programar sozinho, sem nunca ter sido informado a respeito das regras, e chegou a vencer o ser humano naquele contexto. Né? Os robôs podem adquirir patrimônio? Por que a gente pergunta isso? Quem já ouviu falar dos robot advisors, dos traders de alta frequência para operar em mercado financeiro? Se fosse um humano, estaria recebendo taxa de performance. Se fosse uma gestora de recursos terceiros, o resultado daquilo que ela ganha acima de um determinado threshold que ela combina com o cliente ia gerar o pagamento de uma taxa de performance. Então, ele começa a tomar decisão sozinho e ele pode errar eventualmente. Ele pode ter que indenizar alguém. Ele pode ter que pagar um seguro naquele contexto. E aí, ele pode adquirir patrimônio próprio que é separado da pessoa jurídica que o mantém? Por um determinado fim, a gente já não compensou em patrimônio separado para incorporação imobiliária, para operações de securitização, para diversas coisas? Será que tem que ter um patrimônio separado aqui para a inteligência artificial também? E a propriedade intelectual? Propriedade intelectual do algoritmo que está sendo criado, que às vezes está sendo programado ou que está sendo refinado sozinho, ou sobre uma organização ou metodologia de organização de uma base de dados para fazer pesquisa? Influencia imensamente essa área do direito também. Né? Até que ponto o fabricante controla o processo decisório da inteligência artificial? Né? Responsabilidade do programador, responsabilidade da empresa. Estou batendo nesse ponto, mas é uma verdade, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a separar. E é necessário algum ente regulador próprio para a inteligência artificial? A gente não está falando agora de privacidade de dados, e na proposta de lei, no que foi criado na Europa e no que está sendo criado no Brasil, prevê a criação de uma entidade regulatória própria para a proteção de dados e para regular a inteligência artificial, ou regular dados que são tratados por sistemas de inteligência artificial. Tudo isso são questões novas que se colocam. Isso aqui é a salvação dos advogados. Salvação, porque tem um monte de hipótese nova para a gente poder considerar, e não necessariamente você vai ter todas as respostas, a gente está fazendo muito mais perguntas do que dando respostas, mas o que acontece é que são novas hipóteses que a gente vai ter que tratar para tentar construir uma sociedade harmônica, numa velocidade muito rápida e num contexto em que as leis não vão conseguir ser formuladas ou serem aplicadas ou ter algum tipo de inspeção ou fiscalização na velocidade em que tudo isso surge. Né? Então,
Lá atrás, em 1950, quando foram divulgadas as leis da robótica, pelo Isaac Asimov, se não me engano, foi naquele filme O Robô, ele falava: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entram em conflito com a primeira lei. Isso, quando começou lá atrás e foi pensado, será que já está na prática revogado por os conceitos de deep learning, de machine learning, em que eles aprendem sozinhos e tomam decisões sozinhos e não necessariamente obedecem ordens que lhes sejam dados por seres humanos? Né? Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis. Quer dizer, isso já existia lá atrás, já começou-se a pensar nisso, mas a tecnologia avançou tanto que a gente talvez tenha que começar a pensar de uma forma mais profunda nessas coisas. Né? E a partir do momento em que a gente vai ensinando a inteligência artificial e vai treinando a inteligência artificial para pensar como humanos, nossa tecnologia, nossas máquinas são parte da nossa humanidade, nós as criamos para serem nossas extensões, e isso é algo único aos seres humanos, a gente começa a entrar em umas conversas super interessantes, então, a respeito de ética, a respeito de moral, a respeito de como a gente colocar esses conceitos tão subjetivos, abstratos, que dependem de culturas, de povos, de formações, de religiões, de localizações geográficas, de tudo isso, num conceito e harmoniza isso tudo quando a gente está falando de inteligência artificial, que geralmente atua de uma forma sem fronteiras em nível global. Né? Como é que isso vai se tornar uma questão jurídica? Porque, na medida em que essas questões tiverem que ser, conflitos de interesse surjam e tenham que ser resolvidos, isso tudo viram questões jurídicas. Quando a gente queira impor algum tipo de comportamento por achar que aquilo é correto, tudo isso vira questão jurídica. Então, é muito louco, mas a gente começa a falar agora um pouco de que vai se aproximando tanto da forma de pensar em agir humana que a gente tem questões filosóficas e questões que antes eram aplicáveis apenas aos humanos sendo aplicadas também para as máquinas, para os robôs. Então, assim, se a gente for um pouquinho mais profundo nos pensamentos, a gente vê que as coisas são mais interessantes do que parecem. Quando você pega um aplicativo de transporte e você está tendo um julgamento numa corte para saber se o relacionamento do motorista ali com a empresa é uma relação de trabalho sujeita à CLT, às regras trabalhistas, na verdade, você está checando o quê? Se tem hierarquia, se tem subordinação e se tem habitualidade naquela relação. Ora, se você, por acaso, decide que tem, reconhece que existe hierarquia, com quem que o motorista lida na empresa? É com um aplicativo que passa as corridas para ele, que sabe onde ele está, que determina o preço da tarifa, que sugere a ele locais para que ele vá onde a demanda está alta, que acaba regulando um preço de transporte num determinado momento, se tem um evento na cidade. Então, você está reconhecendo a subordinação hierárquica a um robô. É um sistema de inteligência artificial. Então, não é só, tem vínculo empregatício. Não, estamos reconhecendo que existe o robô empregador. E aí, até que ponto ficam as relações previdenciárias, as relações de construção de previdência social num contexto desse? As responsabilidades, porque você tem um chefe que pode ser um robô, é super interessante. As coisas são um pouco mais profundas do que parecem assim uma mera análise. Né? Então, a gente começa a ver casos acontecendo, e aqui a gente está falando de robô físico, que teve um ator, um funcionário numa fábrica da Volkswagen na Alemanha. Mas ele tinha uma programação. Né? O que foi feito errado na programação, que ele não reconheceu aquilo como uma peça de carro e acabou pegando um ser humano ali e tendo um contato indevido? Como é que ficam as questões de quando você disponibiliza um sistema de inteligência artificial através de um chatbot e as pessoas começam a inserir dados racistas, preconceituosos, e aquela inteligência artificial começa a dar respostas não adequadas? De quem que é a responsabilidade disso? Né? Os acidentes dos carros autônomos, tudo isso que vem acontecendo. Aí a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tem uma questão, não precisa ser apenas comercialmente viável. O objetivo não pode ser só o lucro e o desenvolvimento da empresa. Estatisticamente tem que estar comprovado que a mortalidade envolvendo carros autônomos num determinado contexto tem que ser menor do que quando há direção por humanos.
Isso é uma premissa para que você possa explorar aquilo comercialmente. Isso são coisas que vêm sendo discutidas com um pouco mais de profundidade no Parlamento Europeu, em locais onde essas tecnologias já estão mais desenvolvidas. Né? E qual que é a solução? O Facebook desliga a inteligência artificial que criou sua própria linguagem. Desenvolvedores criaram chatbots que aprenderam a negociar entre si e se surpreendem ao descobrir que robôs inventaram uma linguagem de programação própria. Né? Até que ponto é possível desligar isso e continuar? Quer dizer, a gente está lidando com situações novas. Esse é o caso do algoritmo do Google, lá do jogo Go, que ele aprendeu sozinho e se tornou invencível, sem nunca ter explicado as regras do jogo, apenas vendo movimentos que outras pessoas fizeram naquele contexto. Tudo isso influencia enormemente a função do advogado, e a gente vai chegar lá na frente de quem está trabalhando diretamente nesse projeto. Vocês todos que levantaram aí, como membros da equipe de inovação e de tecnologia do Bradesco, têm responsabilidades por conta disso que estão desenvolvendo no contexto de uma organização. Eu vou contar alguns casos para vocês que são interessantes nessa. Né? As aplicações se diversificam cada vez mais. A propriedade intelectual aqui, de novo. Pinacoteca de São Paulo e IBM criam exposição interativa com a ajuda do Watson. Então, você vai lá na Pinacoteca, uma criança, você pega um smartphone, você fica tendo, e você faz opções ali que você vai recebendo outros conteúdos. E aquilo está sendo explorado comercialmente. E como é que, na medida que a inteligência artificial escolhe um conteúdo que pode interessar essa criança que está vendo, e ela vai tendo acesso àquilo, como é que você distribui o valor comercial de criação daquele conteúdo, de quem quer que seja, num contexto de uma exposição que pode estar vindo informação de qualquer acervo de museu, biblioteca, pinacoteca, que seja do mundo inteiro. Né? Aqui, a gente está falando com o desenvolvimento de robôs para o setor jurídico, e história de advocacia ganham novos assistentes. Isso muda um pouquinho, porque será que um escritório de advocacia hoje tem que ser feito só de advogados? Será que eu tenho que ter analista de dados lá dentro? Será que eu tenho que ter pessoas que saibam programar para poder ou conversar com programadores? Qual que é o papel da TI dentro de um escritório para poder saber buscar essas informações? Será que hoje, quando um cliente me pergunta qual é a chance de eu ganhar essa causa, é melhor eu fazer uma análise dos documentos, dos fatos que estão ali e dar a minha opinião pessoal, ou é melhor eu falar para ele? Existem 14.683 processos dessa natureza no Brasil, 92% são julgados em até 18 meses, o valor médio de condenação da empresa ré, nesse contexto, é 1,8 vezes. Especificamente, nesse juiz onde caiu a sua causa, ele já deu tantas decisões contrárias, o valor médio dele é tanto, e o valor presente disso é X, eu te sugiro fazer um acordo por esse valor. Isso é um serviço jurídico ou estatístico? Não sei. É ciência de dados, não precisa mais ser um advogado, qualquer um pode fazer isso. Isso não cairia numa restrição da OAB, porque eu estou pegando dados que existem cada vez que os processos se tornam digitalizados, estou aprendendo a ler aqueles dados, estou aprendendo a fazer isso. Sistemas de inteligência artificial fazendo isso podem ser altamente competitivos. Né? Então, tudo isso são hipóteses novas. Médicos robôs que começam a tratar pacientes em ambulatório na China, você chega num determinado posto de saúde lá, você coloca o seu braço, ele mede a sua pressão, ele mede o seu batimento cardíaco, pega o seu peso, a altura, te pergunta a sua idade, te pergunta quais são os sintomas que você tem, e essa inteligência artificial te devolve. Olha, 98% das pessoas na sua idade, com essas características, que estão com esses dados vitais e que fizeram na sua condição, estão com uma gripe, e isso deve resolver com ibuprofeno 40 miligramas durante os próximos 3 dias, se não der, volta aqui. A triagem é feita por eles. E a responsabilidade de alimentar essa base de dados, saber dados íntegros, de quem ele pegou dados para poder formar essa base de dados, concordou em passar esses dados, ou esses dados foram tratados de forma anonimizada, né? Muda radicalmente tudo que a gente tem. Pode, assim, rasgar tudo que a gente aprendeu na faculdade de Direito, que não seja filosofia, ética, moral, história, ciência do direito. Para quem gostou dos primeiros anos da faculdade, em que a gente estudava todas essas questões mais filosóficas, teóricas e do direito como ciência, isso tem uma grande valia hoje. Para quem estudou direito processual, direito tributário,
tudo isso muda radicalmente e vai ter que ser reescrito. Não sei com que velocidade, não sei com que agilidade, mas é um desafio grande que a gente tem aí pela frente, né? Então, a real questão é quando faremos uma carta de direitos para a inteligência artificial? No que isso consistirá? E quem decidirá a esse respeito? Isso são discussões que os futuristas têm já antevendo todas essas mudanças que estão acontecendo, né? São questões difíceis. As responsabilidades, né? Se faz sentido desligar o robô quando ele comete alguma coisa errada? Dá para desligar? Quem é o responsável pelos danos? Né? Seguro é suficiente? Não sei, eu tenho um problema com seguro obrigatório. Aqui no Brasil, a gente tem essa questão do DPVAT, né? Que é um seguro obrigatório que todo mundo paga e pouquíssima gente usa. Eu não sei se cobre os riscos de forma adequada num contexto de acidentes de trânsito. Será que seguro obrigatório é a solução? Como é que a gente vai fazer cálculo atuarial para saber qual que é a chance de uma inteligência artificial causar um dano? É factível que isso ocorra? E qual que é a validade de uma sentença judicial atribuída por IA? Porque, para analisar qual que é a intenção de um software, o que ele está fazendo e o que ele foi programado para fazer, será que um juiz humano consegue? Como é que vai ter que ter alguém, um perito, que vai explicar para o juiz qual era o objetivo daquela programação? Qual era o objetivo daquela codificação que foi feita ali? Talvez quem seja melhor para analisar seja uma outra inteligência artificial, seja um outro software que possa comparar códigos de programação e ver qual que foi a intenção daquilo ali. Utilizar. Mas as pessoas vão ter direito ao juízo humano? Né? Nosso empregador pode ser um robô. Será que quem vai resolver os nossos conflitos também vai ser um sistema de inteligência artificial? São diversas coisas que a gente tem pensado a respeito, né? Do hierarquicamente superior, eu acabei adiantando essa conversa, porque isso realmente me impressiona muito, né? Como é que fica o modelo tributário, o modelo de previdência? A gente está aí, teve a eleição presidencial, a discussão que a gente tem toda agora é antecipar a reforma de previdência, prever um modelo de contribuição, se a idade mínima vai ser 65, 66, 70, sei lá, vai ter emprego para a turma toda? Vai ser factível continuar contribuindo por esse prazo? Será que está na hora de mudar a discussão para Universal Basic Income, alguma coisa dessa forma? Que eu li uma reportagem, por exemplo, que a Estônia, com o e-citizenship dela lá, ela recebe dinheiro de pessoas que têm uma cidadania eletrônica na Estônia e pode utilizar isso para poder fazer políticas sociais naquele país. Quer dizer, porque os modelos de previdência são diferentes, antevendo mudanças nesse contexto, né? Qual é o risco de controle de mercado, crise sistêmica gerada por robôs traders? Que tipo de proteção a gente tem que ter contra a negociação de alta frequência, uma vez que você pode acessar dados de milhares de mercados no mundo inteiro e fazer negociação? Né? Isso chega até a parte do direito econômico. Pensa bem, se você está tendo um show aqui em São Paulo e, de repente, todo mundo está utilizando aplicativo para poder ir a esse show. Um aplicativo tem preponderância no mercado. Então, na prática, ele está determinando qual que é a tarifa sendo aplicada no transporte público naquele determinado dia. Como é que são as questões concorrenciais nesse contexto? Já está sendo discutido em outros lugares do mundo, né? Então, a inteligência artificial e a possibilidade de novas formas de relacionamento entre humanos, de consumo, de oferta de serviços, de tratamento de base de dados, tudo isso muda radicalmente. E a gente vai entrar numa parte, falando da experiência europeia, já está discutindo a criação de agência reguladora específica, isso são as últimas diretrizes de 2017, um código de conduta para engenheiros sobre a criação de produção e uso de robôs, nova estrutura de prestação de informações para empresas com o objetivo de demonstrar a contribuição e resultado econômico proveniente do uso de inteligência artificial. Lá parece que a questão do seguro obrigatório está avançando. A personalidade eletrônica é uma coisa controversa ainda, porque tem gente que acha que sempre tem que ser um humano responsabilizado, que não faz sentido. Se você cria uma PJ, você sabe quem é o sócio e tem as hipóteses de responsabilização. Aqui também eles acham que sempre a responsabilidade deve ficar com o humano. Essa tendência que, por enquanto, tem a maioria das opiniões lá, mas é questões que já estão sendo discutidas. E é muito louco essas discussões, porque, por exemplo, outro dia, na Europa saiu a GDPR, Lei lá de Tratamento de Dados, no Brasil saiu a LGPD, que entra em vigor em fevereiro de 2020. A GDPR ela fala de tratamento, de dar ao usuário
a capacidade de fazer o que quiser com seus dados, incluir numa base de dados, tirar de uma base de dados, pedir modificação dessa base de dados e tal. O blockchain, ele é uma base de dados imutável e distribuída. Como é que você compatibiliza dar poder ao usuário para gerir os seus dados ou incluir um dado num blockchain, que é uma base de dados distribuída e imutável? Aí eu comecei a fazer eu fiz um post sobre isso no LinkedIn, pedindo ajuda para quem é especialista me explicar. Apareceu uma pessoa falando assim: Rodrigo, dá para fazer de duas formas. Ou você pode fazer uma camada cobrindo o dado que tinha que ser excluído, ou você pode dar a chave privada daquele dado onde ele está armazenado para o próprio usuário. Aí uma pessoa viu a nossa discussão e falou assim: poxa, super interessante, vamos fazer um debate sobre isso. Aí apareceu uma outra pessoa falando do Privacy by Design, que ele está aqui no Brasil desenvolvendo uma solução em que você pode registrar qualquer coisa num blockchain, mas ele tem informação do arquivo que foi enviado por cada pessoa de um determinado tamanho, que estava logado num determinado local naquele dia, e ele consegue verificar que foi você que mandou o arquivo com aquelas características, mas ele não fica com os dados armazenados lá. Então, ele já não tem essa questão, trabalhando com Privacy by Design, quer dizer, tem soluções para os problemas. É muito interessante isso. Mas o que eu quis dizer é que, enquanto a lei foi discutida lá no caso da GDPR, criou-se potencialmente, não na prática, que na prática tem soluções, um conflito com uma nova tecnologia, como a blockchain que estava surgindo naquele contexto. Então, essa agilidade tem que ser muito grande. Umas questões interessantes: o primeiro robô a ter cidadania, né, Sofia, na Arábia Saudita, que potencialmente, tendo cidadania, existem limites de cidadania. Cidadania para um ser humano é diferente. Um sistema de inteligência artificial, ele pode votar, pode ser titular de direitos políticos, pode pegar informações a respeito daqueles políticos, fazer recomendações, no mínimo trabalhar como analista de uma situação, e coisas muito novas que vão surgindo, né? Essa frase é boa do Stephen Hawking, né? Que tem muita isso aqui é que me direciona muito ao que eu penso, que a gente tem que ser otimista e acreditar que a inteligência artificial é para o bem do mundo, que ela pode trabalhar em harmonia conosco. O que a gente precisa estar ciente é dos perigos e identificar, trabalhar num contexto de melhores práticas de gestão e preparar para as consequências de forma adiantada, né? Então, por exemplo, a questão da ética, essa é a parte que eu começo mais a gostar, que tem mais a ver com a vida dos executivos. A gente discute isso muito num campo filosófico, e não com a preocupação do líder de negócio. Se você é uma empresa que está trabalhando com inteligência artificial, se você é uma empresa que está tentando adotar isso, vai utilizar a base de dados para construir hipóteses, para sugerir, para interagir com seus clientes, esse tipo de coisa, você, como líder de negócio, com o que você tem que se preocupar? Risco financeiro, legal e reputacional da sua empresa ao lidar com essas coisas que são tão novas. O sistema começa a aprender sozinho e pode se comportar de maneiras que são antiéticas ou ilegais. Por exemplo, como classificar ou recomendar pessoas baseadas em raça ou sexo num determinado contexto. Olha a preocupação do RH se ele começa a utilizar sistemas de contratação que pegam bases espalhadas em redes sociais ou outros dados pessoais para poder tentar fazer um fit com uma vaga de emprego que existe naquela organização, né? Então, a gente começa a ir um pouco para o mundo de testar. Todo líder de negócio tem que planejar e testar as tecnologias de machine learning sobre esse ponto de vista, para evitar a exposição da companhia e a deterioração de valor para seus acionistas e para resguardar sua responsabilidade como executivo. A gente começa a falar muito de compliance digital. A gente já teve tantas situações no mundo, por exemplo, com épocas de Sarbanes-Oxley, logo depois dos escândalos de 2001, em que foi criado novos níveis de controle e reporte no que diz respeito à gestão financeira. Essas coisas, será que tem que haver uma mudança de cultura com isso também, para a gente poder pensar em que a gente tem que fazer nas nossas empresas, na medida que a gente começa a utilizar novas tecnologias para estar aí em conformidade, né, com as regras que existem, ou com os costumes, ou com os valores, ou com as intenções das partes numa determinada negociação? Como é que fica o executivo aí nesse contexto, né? O que existe de regulamentação? Como é que eu preciso ajustar os meus contratos, os procedimentos internos que eu tenho, identificar as ferramentas que eu uso e conscientização? Por exemplo, eu no escritório de advocacia, suponho que um cliente me ligue e fala assim: Rodrigo, a gente quer fazer uma captação de recursos via uma emissão de debênture. A gente tem aqui 60 contratos
de dívida e a gente tem que saber se a gente precisa de autorização dos atuais credores para fazer uma nova captação. Eu posso utilizar um sistema de inteligência artificial e treinar para identificar isso naquele momento. Só que eu estou passando o dado para um terceiro. Eu sou responsável pela confidencialidade dos dados que o meu cliente me passa. Como é que eu tenho que ter no contrato com a empresa que está na nuvem e cuja solução está na nuvem, que vai receber aqueles dados e fazer uma interpretação deles? Ele tem certificação de proteção de dados também? Quer dizer, para quem eu estou passando os dados que o meu cliente me passa para eu poder trabalhar esses dados? Qual procedimento interno eu tenho que criar no escritório? Que tipo de autorização eu tenho que pegar do cliente? Qual é a certificação que é válida e é considerada de primeira linha para eu poder transferir aqueles dados com uma preocupação menor? Como é que eu faço para conscientizar todas as pessoas que trabalham naquele contexto? Porque depois vai ter um monte de programador, vai ter um monte de gente que trabalha naquela empresa que está fazendo esses dados, que vão ter acesso a esses dados e que podem não saber que aquilo está sujeito a uma confidencialidade. Como é que eu faço aquela pessoa? Muitas coisas mudam. A gente, ao tratar dados, a gente tem que pensar enormemente aí em que a gente pode fazer para gerir esses riscos de forma adequada. Já tem gente falando de ferramentas de testes nativas num sistema de inteligência artificial que são fundamentais para analisar e gerar relatórios sobre o comportamento daquela inteligência artificial. E você tem que fazer esses testes com uma frequência em virtude do fato de que o comportamento dos sistemas de inteligência artificial vai mudar de tempos em tempos e você não sabe exatamente qual é esse intervalo em que o comportamento da IA muda, porque ela vai aprendendo sozinha. Então, quando a gente discute, a solução seria avaliar pela mudança súbita de comportamento. Pode ser que seja a forma mais fácil, mas isso seria remediar e não prevenir. Que dano já teria sido causado com aquele comportamento que mudou de uma forma súbita? Né? É preciso investir na evolução contínua das ferramentas, identificar o processo de tomada de decisões, inteligência artificial explicável. Só que aí surgem outros problemas. Você cobre o pescoço e descobre o pé. Né? Como é que você submete isso a uma auditoria sem reduzir o diferencial competitivo que você tem? Você está explicando sua inteligência artificial que, às vezes, você tem aqui um diferencial competitivo, mas para que aquilo seja auditável e que a inteligência artificial seja explicável para quem quer que possa estar interessado no comportamento dela, como é que você faz isso sem perder um diferencial competitivo? A base de dados que você utiliza deve ser uma amostra coerente e verificável num determinado contexto. Ela é utilizada para alimentar a inteligência artificial a consistência e respeito ao direito de privacidade. Né? Por exemplo, então eu posso colocar um monte de dado, e quanto mais dado você tem, mais precisa aquela análise. Mas eu tenho direito de utilizar todos aqueles dados que eu estou incluindo na base de dados? Então a gente começa a pensar em outras coisas. Quando a gente faz regras de privacidade muito apertadas, a gente está tirando a competitividade das nossas ferramentas de inteligência artificial. Então, países que tratam a questão da privacidade de uma forma mais leve, mais light, têm um diferencial competitivo para tratar dados de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais irrestrita e se desenvolver nesse mercado? Né? Como é que isso fica em termos de competência, já que dados são o novo petróleo, como é que isso fica num contexto de macroeconomia, de jogo político-econômico aí entre os países? Né? Será que eu quero matar o problema no início? Então, por exemplo, dados que não devem ser incluídos, eu tiro informações sobre sexo e raça desde o princípio, porque naquele contexto não é importante para a análise e evita que o sistema utilize esses dados de uma forma errônea. Então, eu estou protegendo por design, ali na base de dados que eu estou incluindo, eu higienizo essa base de dados e deixo ela única e exclusivamente contendo dados que precisa para tomada de decisão num determinado contexto. Como é que isso é limitador? Porque, às vezes, o sistema, quando ele começa a aprender sozinho, ele talvez possa precisar de dados para melhorar que não estejam ali. Então, são questões que a gente tem que pensar. Anonimizar os dados pessoais, mantendo informações relevantes para a construção de uma hipótese, quer dizer, se a gente anonimiza os dados e o dado não é um dado que pertence ao Rodrigo, que não possa me identificar, talvez fique mais fácil usar aquela base de dados para se inferir direitos de privacidade de terceiros. Mas, poxa, eu estou a fim de comprar uma casa,
Eu estou afim de passar os meus dados para que quem vai fazer a análise de crédito tenha todos os dados do meu respeito e possa tentar fazer uma taxa de juros ali que seja super coerente com o que eu tenho nas minhas redes sociais, com o padrão de vida que eu exerço, com o emprego que eu digo que eu tenho, com os locais que eu frequento, com as outras operações de crédito que eu já tive e fui adimplente com elas. Então, será que se eu fizer muita restrição ao uso dos meus dados, eu vou ficar numa posição de ter menos ofertas de produtos e serviços que me possam ser interessantes? Se eu corro 3 vezes por semana e o meu smartwatch pega isso, e subo 10 andares de escada, e ando de metrô, não ando de carro, faço caminhada, e durmo cedo, e acordo cedo, tenho hábitos super saudáveis, eu não quero que isso vá para a minha seguradora de vida? Ou para o meu plano de saúde? Então, a gente também tem que começar a pensar o que a gente quer fazer o que a gente quer fazer com os nossos dados. Como é que aquilo pode nos beneficiar num determinado contexto, né? E talvez não dar acesso a dados signifique limitar a oferta de produtos e serviços. Tudo isso é muito novo, né? Não tem resposta para nada, nada, nada disso. São apenas hipóteses que a gente fica pensando de como a gente deve resolver isso aí no contexto do direito. E quando a gente assim tem a questão das relações pessoais, individuais, relações das empresas, tem questões relacionadas à harmonia de uma sociedade, tem questões relacionadas ao nível de competitividade que um país pode ter em inovação no cenário global. Tudo isso é muito profundo, a gente tem que pensar com isso assim, com mais cuidado do que a gente imagina. Por isso que esse tipo de evento, com esse tipo de debate, é muito, muito importante, né? Eu já falei do sistema de RH para avaliação de candidatos, avaliação de risco de crédito. Quer dizer, se a gente estava falando em ética, se a gente estava falando em moral, a gente começa a falar em preconceito também, né? Quando a gente pega uma base de dados, já falei, sempre ética, respeitar a privacidade. Como isso funciona no contexto global? Será que a gente tem que ter o human layer aí, né, que é um último nível humano para tomar a decisão com base em uma recomendação feita pela inteligência artificial? Isso me tira que tipo de responsabilidade? Alguém que interprete aquilo, veja um pouco qual foi a base de dados que foi utilizada e tenta entender um pouco, mas que a decisão, em última instância, seja tomada por um ser humano, né? Tudo isso são coisas que a gente tem que pensar que possam ser soluções num determinado contexto. Então, eu posso receber lá no escritório aqueles dados que me deu sobre a chance de ganhar um processo, e talvez eu analise aquela chance, concorde ou não com aquela premissa e faça uma recomendação, eu, pessoal, falando que é baseada naqueles dados, mas quem assumiu a responsabilidade por aquela recomendação, por aquela opinião, fui eu, ser humano. São todas discussões que a gente tem tido, né? Quem deve e como definir os limites de aprendizagem da máquina? Como ensinar ética e moral às máquinas de maneira imparcial, neutra, isenta de preconceitos, discriminações e intolerância? Como ensinar a máquina a distinguir uma informação positiva de uma negativa, dotada de preconceito ou ofensa? Tá aí, todo mundo. Não tem advogado aqui, mas tem um monte de gente aqui da área de tecnologia que vocês têm que pensar a respeito desses assuntos. De todas essas questões, quando vocês estão programando um código, analisando a potencial utilização de um sistema de inteligência artificial, pensando num novo produto ou serviço, né? Vale a pena única e exclusivamente fazer isso só para ter vantagens comerciais e crescer e ganhar mercado, tal, e ter um monte de lucro? Ou essas questões têm que ser analisadas para que isso seja construído em bases sólidas, em alicerces firmes e realmente aquele projeto de inovação seja uma coisa duradoura, saudável e sustentável, né? Então, um viés que pode influenciar uma decisão num software, ele é identificável, porque ele facilmente, porque ele é repetível. É muito mais fácil de você identificar alguma coisa, uma questão preconceituosa num software normal que foi programado para agir daquela forma. Numa inteligência artificial, como isso muda em períodos muito curtos e pode ocorrer uma única vez em contextos diferentes, é muito mais difícil identificar e controlar. Então, explicar uma inteligência artificial é uma tarefa muito diferente de explicar um software. Você não sabe até que ponto você tem controle sobre aquilo. E o dilema, quanto mais dados você tem, você faz uma análise prevista e mais correta, mas maior a chance de ferir a privacidade alheia. Como conciliar, então, as leis de proteção de dados nesses contextos, né? Aí, aqui é o que eu falo para finalizar. Não sei se eu corri muito, como é que está de tempo aí? Quanto tempo já tem?
15 minutos tá bom. Tá, então a gente tem o desafio para os gestores, sobretudo para os CTOs, é definir um balanço razoável para essas questões, num momento em que as leis e diretrizes que existem são recentes, não testadas e num contexto onde a tecnologia evolui em altíssima velocidade. Comitê de Ética, Moral e Conduta para a Inteligência Artificial. As principais empresas que trabalham nesse mercado já têm isso, porque tem situações, por exemplo, dramáticas que você quer evitar como isso. Não necessariamente tem inteligência artificial aí, mas já tem máquina, aconteceu um caso de máquina que faz libera automaticamente sabão que não reconhece peles de cores diferentes do que é que existe padrão no sistema. E isso assim pode ser uma putz de uma responsabilização para a empresa. Esse tipo de situação é a clássica que a gente tem que pensar em evitar. Então, o que eu queria deixar claro é o seguinte: foi ótimo falar para profissionais de TI, de inovação, de engenharia, de outras formações que não é de advogados aqui, para vocês pensarem no papel, nas responsabilidades, nos cuidados que tem que ter nesse mundo que é novo para todo mundo. Então, agora, pessoal, eu posso abrir aí para perguntas para quem quiser bater papo. Espero aí que tenham gostado.